Você já ouviu falar sobre um futuro governo mundial comandado por um líder muito carismático, o Anticristo, onde todos os cristãos serão perseguidos? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que existe alguma possibilidade disso acontecer nos dias atuais? Confira no vídeo a seguir informações cruciais para entender melhor sobre o governo mundial. Roda a vinheta! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renato Júnior e você está no canal Jesus Avisa, onde eu trato de assuntos do cotidiano sob um olhar cristão. Se você ainda não é inscrito, nos ajuda aí. Se inscreva no nosso canal, é bem fácil, basta clicar no botão inscrever-se, logo aí embaixo. Aproveite e já vai deixando aí o seu like. E se gostar do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus contatos. Por favor. No meio cristão, é muito comum escutarmos muitas especulações sobre a identidade do anticristo e do falso profeta. Também sobre como será o governo da besta. Esses são três personagens bem populares no meio cristão. São chamados também da Trindade Satânica ou Trindade Profana. Eles são citados no livro de Daniel e mais explicitamente também no livro do Apocalipse, que relatam a visão profética dos últimos dias dados ao apóstolo João por Jesus Cristo. Nosso foco nesse vídeo é sobre o sistema de governo do anticristo relatado na Bíblia, a grande prostituta, a grande Babilônia. A Bíblia não usa a expressão governo mundial em nenhum livro, ao se referir sobre o desfecho dos fins dos tempos. Porém, ela fornece muitas pistas para nos permitir tirar essa conclusão, de que surgirá sim um único governo no mundo inteiro sob o comando do anticristo nos últimos dias da história da humanidade. Vem comigo e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com seu vinho da sua sedução. E em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelho e escarlate, que estava coberta de nome de blasfêmias e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versos de 1 a 3. A linguagem bíblica é complexa para fazermos a interpretação, pois fala de acontecimentos futuros escritos num contexto totalmente diferente do nosso. Isso exige que o leitor possua uma série de referências simbólicas presentes na própria Bíblia e que também conheça o contexto da época em que o autor do livro estava vivendo, para maior compreensão do que está sendo dito e do que está sendo profetizado. Não é complicado, apenas exige tempo e estudo para se aprender essa linguagem. Para exemplificar o texto acima, quando o apóstolo João fala sobre uma prostituta, a quem ele faz referência? Outra mensagem é que ela estava sentada sobre muitas águas. O que o autor quis dizer com isso? Todo comportamento moral, religioso, que não esteja de acordo com os princípios de Deus contidos na Bíblia é considerado como adultério ao Senhor. Jesus Cristo considera a sua igreja, ou seja, toda aquela pessoa que crê em seu nome, todo aquele que crê que ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, é considerado como igreja, é considerado a noiva de Cristo. Cristo está voltando para buscar sua noiva. A prostituta é o oposto da noiva de Cristo, a igreja, e tenta desviar todos os homens do caminho da salvação. Já ouviu falar que o diabo conta 9 verdades para mentir melhor na 10ª? A prostituta age exatamente assim. Uma de suas táticas é misturar princípios divinos com mentiras, o sagrado com o profano, corrompendo assim a verdade. Seu lema, um deles, é: aproveite sua vida ao máximo, viva tudo o que te dá prazer sem limites.
A parte que fala que a prostituta está assentada sobre muitas águas é explicado no próprio texto do Apocalipse. Em seguida, declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Apocalipse 17, verso 15. Através da análise e interpretação de texto, como exemplificado acima, juntando os simbolismos utilizados, o contexto da época, nós conseguimos perceber que existem dois sistemas de poder que surgirão. Eles estão se combinando entre si. Uma instituição política e religiosa e outra comercial. Esse espírito ele está presente no imenso sistema político, religioso, comercial, como citamos, que dominará toda a terra, se assentando sobre muitas águas, como foi predito. Pessoal, eu fiz apenas um breve resumo, o essencial, de um oceano de informações sobre a interpretação bíblica do Apocalipse. Eu tentei simplificar ao máximo, dando o mínimo de informação necessária para entendermos a forma correta de analisar essas informações sobre o simbolismo e o contexto históricos usados pelos autores. Com isso posto, entendemos da onde nós podemos inferir o surgimento desse governo mundial nos últimos dias da humanidade. Mas aí vem uma pergunta valendo $1 milhão. Vamos ver se você acerta. É possível um governo mundial com tantas culturas diferentes na Terra? Com tantas diferenças políticas e ideológicas? Você vê hoje a situação do Brasil totalmente polarizada. É possível administrar pessoas num mundo tão diferente? E outra, alguém teria tanta ambição assim? Bem, eu concordo com você que para nós, humanos comuns, é muito difícil de imaginar isso, pois o nosso horizonte de consciência não imagina, tal acontecimento. Uma das questões é como múltiplos governos e tão diversos que estão no poder hoje em dia em todo mundo se uniriam e se subjugariam voluntariamente a um único governante, o anticristo, ou o que ele precisaria fazer, o que ele precisaria prometer para eles para isso. Hoje, depois dessa pandemia, não é difícil imaginar que uma outra pandemia um pouco mais forte poderia criar uma crise global tão monumental que atingiria as pessoas de tal maneira em suas vidas, causando tanta dor, sofrimento, angústia, que as pessoas iriam implorar para uma solução. Iriam seguir cegamente quem prometesse alívio a seu sofrimento. Iriam cegos para isso. Uma outra possibilidade é uma guerra mundial. Temos na atualidade muitas tensões internacionais entre diversos países. E esses têm acesso a um vasto arsenal de armas de destruição em massa. Podemos citar entre essas crises, entre essas tensões, uma crise entre os Estados Unidos e Coreia do Norte, Estados Unidos e China, Estados Unidos e Irã. Engraçado é que os Estados Unidos sempre estão no meio, Mera coincidência? Enfim, outra pauta para você refletir. Mas o que eu quero trazer aqui, uma guerra nuclear traria tal devastação sobre a humanidade que não é difícil imaginar que as pessoas iriam entregar sua liberdade, sua disposição, sua volição para qualquer pessoa que prometesse paz e segurança e restaurasse o mínimo de condição das suas vidas. Hoje em dia já são veiculadas na mídia vários e vários pedidos de organizações e pedidos de vários líderes, ex-líderes, pessoas muito influentes no mundo, pedindo para que se faça um esforço global dirigido por um só comando a fim de enfrentar a pandemia do coronavírus. Isso já é comum, já é realidade, já tem. Isso é apenas um protótipo desse futuro governo. E aí, depois dessa breve explanação, você ainda acha difícil ou distante um governo mundial previsto na Bíblia? Que esse vídeo tenha aberto o seu horizonte de consciência a fim de que você se interesse mais por esse assunto. Pesquise mais, leia mais a Bíblia, ore a Deus por esclarecimento, discernimento. Disso depende o seu futuro na eternidade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.